Ok, Márcio, obrigado primeiro pelo convite. Quero também cumprimentar todos que estão participando da elaboração desta live, todos envolvidos no seminário trabalhista, e dizer que me sinto muito honrado em poder participar e seguir esse conceito, essa linha. Nós que viemos de uma identificação natural, né, com a causa trabalhista e a minha vida, de certa forma, ela tem uma interferência direta, né, de toda a consequência, né, do trabalhismo e da história brasileira. Eu costumo dizer, sem nenhum tipo de constrangimento, que me sinto fruto direto da história do Brasil. E dizendo isso, eu gostaria de me apresentar. Como tu muito bem disseste, sou Christopher Goulart. Eu nasci no exílio, né? Eu tenho 6 irmãos, mas sou o primeiro neto, o único que meu avô conheceu, e isso para mim é motivo de orgulho, não por absoluta em relação aos demais irmãos, então se trata disso, mas é que eu carrego uma foto, né? Em 2000, eu nasci em 76, né, em Londres, na Inglaterra, e meu avô foi até Londres no dia do meu nascimento, e eu guardo uma foto, né, muito especial para mim, que é uma daquelas velhas Polaroid dele comigo no colo, né? E 2 meses depois, o meu avô faleceu. Eu tenho 3 nacionalidades, porque o meu pai é o João Vicente Goulart, conheceu minha mãe, Zuma Estela Katz, conheceu durante o exílio no Uruguai. Meu pai, no golpe civil-militar de 64, era uma criança. E aí acabou conhecendo a minha mãe no Uruguai. Mais adiante, meu avô foi, em função das ditaduras, meu avô foi perseguido até o último dia da sua vida em função das ditaduras sequenciais da América Latina, né? Primeiro no Uruguai e depois a ditadura de 76, já na Argentina, né? onde o general Videla tornou-se o líder da ditadura mais sanguinária, né? Foram 30 mil assassinados, é o que se estipula, pela ditadura militar. E meu avô, em 76, estava na Argentina, já estava, porque o golpe no Uruguai também havia acontecido, e o presidente Perón convidou o meu avô para morar na Argentina. Eles eram muito amigos, né? Desde os tempos em que meu avô era ministro do presidente Getúlio Vargas, lá em 1954, presidente do Trabalho, eles tinham fixado uma relação. Só que o Perón faleceu, assumiu a Isabelita Perón, e aí o general Videla deu o golpe e o meu avô mandou meus pais para a Inglaterra, em 76, porque havia sido descoberto uma tentativa de sequestro, né, dos meus pais. Então, claro, isso sempre para atingir o presidente Jango, que foi e era o perseguido número 1 da ditadura na América Latina inteira, eu diria, porque a ditadura brasileira foi a primeira de muitas outras que aconteceram depois. Então, ele simbolizava a democracia, mas não era só no Brasil, era na América Latina inteira. E aí, então, por isso que eu nasci na Inglaterra, porque me mandaram, né, meus pais para lá. Eu nasci, aliás, meu nome é Christopher, em função disso, de eu ter nascido na Inglaterra, Londres. Morei muito tempo no Uruguai, em função dessa situação, e desde 94, tenho 44 anos, tenho 3 filhas, e desde 94 que eu moro em definitivo aqui no Brasil, mas efetivamente a militância política, Márcio, eu comecei em 2010, depois que eu me formei em Direito, depois que eu passei a advogar, porque até história, de forma muito pesada, eu não me sentia em condições de poder representar minimamente, né, a altura o presidente João Goulart, trabalhismo, o que representou, as forças, inclusive, que ele contrariou, né, e que a
filosofia trabalhista permanentemente contraria até hoje, eu sentia que eu não tinha um preparo ainda para isso. E depois que eu atuei como advogado no inquérito civil público, que tramitou no Ministério Público Federal, que investigou as causas da morte do presidente João Goulart, vocês lembram, devem lembrar que em 2013, se eu não me engano, 2013, aconteceu a exumação, né? Foi no governo da Dilma Rousseff, aconteceu a exumação do presidente João Goulart, e eu participei ativamente daquele processo, claro, junto ao meu pai, minha tia, né, toda a minha família, mas eu como advogado. Então, como tudo aquilo tinha um apelo muito grande, tinha né, chamava muita atenção da imprensa, não só no Brasil, mas na América Latina. Então, a partir daí, eu procurei mergulhar de cabeça na literatura, né? Aí, primeiramente, na literatura da repressão da América Latina, a Operação Condor, mas, claro, passei a ler, a estudar, muito embora, Márcio, sem exagero que eu vou te dizer, todos os dias da minha vida, sem exagero, 44 anos que eu tenho, exata idade de falecimento do meu avô, todos os dias eu ouvi, de uma forma ou outra, o nome dele, seja por um amigo, alguma história, seja através da minha família. Então, eu costumo dizer que ele, para mim, ele é muito presente, muito presente. E agora, então, que eu estou morando em São Borja, já desde o ano passado, mais ainda, né? Então, são fases dessa nossa trajetória, dessa nossa história, e hoje realmente me sinto à vontade, né, de abordar esses assuntos, conscientes da responsabilidade e da linhagem a seguir. 2010, aí sim, passei a militar depois desse inquérito civil público, efetivamente no trabalhismo, lá se vão, né, são poucos anos, são 12 anos, mas esses 11 anos foram de forma muito intensa, né? Eu sou dirigente partidário, sou integrante da executiva estadual do partido, sou membro do diretório nacional, sou primeiro suplente de senador aqui do PDT, eleito em 2014. Articulista, gosto de escrever também, escrevo faz 10 anos em jornais de grande circulação. Lembro que meu primeiro texto foi lá em 2008, 2009, foi nesse período que eu estou lhe dizendo, foi exatamente sobre a revisão da lei da anistia, porque era um assunto que tinha ligação direta com essa história, né, do retorno daqueles que foram exilados. Meu avô voltou só num caixão, né, em 76, não pôde voltar com vida. E me tornei também conselheiro do Movimento de Justiça e Direitos Humanos. São matérias que passaram são matérias que foram naturalmente se encaixando dentro dessa minha caminhada. Fui vereador em Porto Alegre também, e o ano passado tive a honra, então, de concorrer a prefeito aqui na cidade de São Borja. Eu senti que é uma fase muito importante agora, esse retorno aqui às origens, né? Que a gente acaba fazendo um caminho inverso ao natural, digamos, ao que a maioria das pessoas entendem, né? Eu, ao contrário, eu me sinto à vontade buscando as minhas origens, né? Enxergando exatamente de onde eu vim, sabe, percorrendo os mesmos lugares que meu avô, que meu bisavô, enfim. Isso para mim é muito importante. E hoje contribuo com o partido, né, principalmente aqui nessa região, e estamos muito engajados aí no projeto do Nacional Desenvolvimentismo, né, do nosso querido aí, presidente Ciro Gomes. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos também um candidato fortíssimo, nosso líder Romildo Bolzan, né, são dois. Romildo, um trabalhista também, de família tradicional do trabalhismo. E isso é um pouco da minha história. Eu simplesmente quis me apresentar apenas, né, para que o pessoal me conheça um pouquinho mais. E aí sim podemos entrar depois no assunto proposto, que é o assunto de Jango, das reformas de base, né? Jango, que você sabe que era um herdeiro direto, né, do presidente Getúlio Vargas. O meu bisavô, Coronel Vicente, era amigo pessoal, né, do presidente Getúlio Vargas, todos de São Borja, né?
E o meu avô se aproximou muito de Getúlio Vargas no período do chamado autoexílio, né, de Vargas, entre 45 e 50, porque o Getúlio Vargas veio para uma fazenda, que é a fazenda do Itu, e o meu avô ainda é jovem, eles tinham uma diferença de idade muito grande. Nós estamos falando aí do Getúlio Vargas próximo dos 70, e o Jango, ou o Janguinho, naquela época, próximo dos 20 e poucos anos. Recém havia sido formado em Direito. E, naturalmente, ele se aproximou de Getúlio a ponto de que existe na literatura várias menções que o Jango foi o filho político, né, do Getúlio Vargas. Ele se identificou e o Jango passou a ser, né, a renovação, né, da política brasileira, né, e o compromisso com a política de Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas dessa forma entendeu. Então, o Jango foi 47 eleito deputado estadual, depois, em 1950, se elege deputado federal, depois, muito jovem ainda, passa a ser o presidente nacional do PTB, ali na década já de 53, né? Ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, revolucionou o Ministério do Trabalho, porque eu digo que as características do presidente Jango, pessoais, como homem, características humanistas que ele tinha, é o que dava o tom especial à sua caminhada política. É o que se refletia a sua caminhada política, exatamente em razão da sua formação pessoal. Um cara simples, uma pessoa muito comunicativa, sem nenhum tipo de preconceito, uma pessoa que aproximava realmente os trabalhadores. O meu avô, ele tinha vergonha de ser um cara que de fato era rico, fazendeiro, muito bem sucedido, mas num país onde a maioria eram pobres, né? São pobres, né? E ele sentia isso, e isso é o motor, né? É o motor que que impulsionava ele a realmente partir para o mundo aí de busca de justiça social. E ele sempre foi um idealista, como não se vê nos dias atuais, tanto que morreu por uma causa. Essa perspectiva é algo muito raro de se ver, porque hoje em dia, a grande verdade, ninguém mais se move por causas, né? Eu, muitas vezes, imagina, guardadas as proporções, eu não sou nada perante a grandeza do meu avô, mas eu também vejo quanto nós, que somos idealistas, somos incompreendidos, né? Porque hoje a sociedade se pauta pela sociedade de consumo, a sociedade se pauta pelo que o Bauman chamava, né, dos valores líquidos. Nada é feito para durar. As relações se pautam sempre em cima de questões substituíveis, né? E, então, quem parte, como nós, como eu, como tantos outros aqui nessa sala, quem parte para esse caminho, na busca de valores, né, na busca de uma tradição, parece estar ultrapassado, né, nesses tempos de hoje. E isso aí estimula um pouco mais a nossa teimosia, mas a nossa convicção, né? Sobre isso, eu tenho uma frase que eu gosto muito, Márcio, que é de um camarada chamado T.S. Eliot. Em determinado momento eu li essa frase e guardei na minha vida. Me ajuda muito na minha vida. Ela diz o seguinte, essa frase: em terra de fugitivo, quem vem na contramão, ou quem vem na direção contrária, parece estar fugindo. Em terra de fugitivo, quem vem na direção contrária parece estar fugindo. Então, com essa responsabilidade, convicção e com a ideia de acrescentar algo para a sociedade. Exatamente numa sociedade onde as pessoas hoje, talvez em função de toda a revolução tecnológica, de toda a diferença de ambiente, de tanta facilidade de informação que hoje as pessoas têm, mas, ao mesmo tempo, é uma facilidade que não estimula a consciência crítica, né? Eu também sou muito adepto à consciência crítica, gosto muito também da obra de Paulo Freire, né? Que estimula, né? A pedagogia do oprimido, ela estimula
essa atitude perante o mundo. Para mim, esse livro também abriu minha cabeça. Eu lembro até hoje, quando eu li Pedagogia do Oprimido, foi igual a ter colocado coisa no meu cérebro e abriu o meu cérebro, que é a Pedagogia do Oprimido. Bom, então, Jango era um pouco de tudo isso, Márcio. Foi vice-presidente, eu não sei se você quer dialogamos ou você quer que eu siga. Tá bem. Foi vice-presidente. Não, fazer só um parênteses assim, porque eu estou achando incrível, porque a intenção nossa, mesmo sem nós combinarmos, a minha intenção aqui era mesmo de exposição e depois de pergunta. E você está mostrando aí uma fluidez na sua oratória maravilhosa, está sendo super claro, né? E eu não poderia ser diferente o convite a ser feito a você, porque você é parte da história do Brasil também, né? O Jango, o João Goulart, foi o único presidente exilado que não voltou vivo aqui, né? E você é o único neto com quem ele esteve presente, e você viveu todas essas dificuldades que é viver no exílio, né? Longe da sua identidade. Quando cada um de nós aqui, lembra de um pai falecido, de uma mãe falecida, de um avô, de um tio, você tem aquela memória afetiva, pessoal. Agora, imagina essa representação política e social da identidade de um povo, não é? E você viveu isso tudo e viveu mais ainda a sua entranha ao advogar recentemente, exumar o corpo do seu avô. Então, aí tem uma carga pessoal de identidade fantástica e um equilíbrio fantástico da sua parte. E além de advogado, você como trabalhista, com certeza eu espero essa fluidez sua aqui. Estou aqui pegando o lenço, né? Pela oportunidade que eu estou tendo de ouvi-lo. Não, imagina, Márcio, eu que fico realmente muito feliz em poder enxergar que a nossa mensagem tem repercussão em algumas pessoas, né? Porque às vezes acontece isso, né? A gente fala e parece que as pessoas não compreendem exatamente por essa circunstância de sociedade que nós vivemos, que eu coloquei. Isso para mim é muito claro também, a civilização do espetáculo. Nós vivemos do espetáculo, né? Mário Vargas Llosa tem esse livro, Civilização. São algumas obras que marcaram assim a minha vida, Civilização do Espetáculo. Mas então poder, sabe, sentir que o que eu falo faz sentido para companheiros como você e com aqueles companheiros e companheiras que estão nos assistindo, realmente me dá força, assim, porque afinal de contas a gente precisa de força, né? Porque por mais coragem, por mais força que nós tenhamos, a gente tem que sentir um retorno, porque senão parece que a gente fica falando para as paredes, parece que a gente, né, é o maluco da história, né? Mas que bom que a gente está aqui nesse seminário trabalhista, né? Falando de Jango, eu dizia, foi vice-presidente de Juscelino Kubitschek, em 55. Aliás, fez mais votos que o presidente Juscelino Kubitschek, numa época que a Constituição de 46, 47, essa Constituição ela previa que as votações fossem feitas de modo separado. Então, se votava no Juscelino e se votava no vice-presidente, né? No caso, o Jango fez mais votos que o próprio Juscelino Kubitschek. E aí o Jango foi o que deu um amparo para o Juscelino Kubitschek ter a liberdade de construir Brasília. Poucas pessoas se dão conta disso, né? A união deles foi perfeita, a sintonia de Juscelino e Jango era perfeita. Minha avó conta muito, assim, a Maria Tereza. O Juscelino também era uma pessoa extremamente simples e quando ele procurava o meu avô no apartamento, eles passavam muito tempo conversando. O Jango é que permitiu a liberdade do Juscelino poder se dedicar à construção de Brasília, né? Ele também era presidente, Jango também era presidente do Senado. Então, na condição de vice-presidente eleito, pela Constituição, Jango foi quem inaugurou o Congresso Nacional. Foi em 1960,
né? Ele que inaugurou o Congresso Nacional, porque era o presidente do Senado. Aliás, interessante que a única eleição que ele perdeu, meu avô, foi para o Senado em 1954, logo depois que Getúlio se suicidou, né? Ou não sei se foi 54 ou 55. E a seguir ele se elege vice-presidente e passa a ser o presidente do Senado, né? Mas o áudio, teu áudio tá... Não, eu estou fazendo os comentários aqui para ficar mudo mesmo, para não te atrapalhar. Ah, não, É não, não, justamente mas... essa falsa incoerência, né? Ele não foi eleito e depois ele é o mais votado eleito vice-presidente, né? É um quadro... E aí, bom, aí chega 1960, ele não seria candidato novamente, sabe que para Jango a presidência foi destino. Isso a gente tem que sublinhar, né? Porque isso é interessante, tem muita gente que passa, né? Imagina, quem de nós não queria, né, que o governador Leonel Brizola tivesse sido presidente tantas vezes que deveria ter sido, e o Jango não tinha isso em destino, porque ele não seria candidato à vice-presidência em 1960, e pela conjuntura acabou sendo candidato novamente. E novamente venceu, dessa vez com Jânio Quadros, o que comprova a enorme popularidade que ele tinha, a liderança que ele tinha, né? A maior liderança do trabalhismo na época, né? Assim, com mandato eletivo. Nós tínhamos também, claro, o Alberto Pasqualini, que também tem uma obra fantástica, né? Bases e diretrizes para uma política social. Você estava dizendo, assim, livros e documentos que os trabalhistas não podem deixar de ler, né? E, com certeza, esse livro é um desses, né? Bases e diretrizes para uma política social, do Alberto Pasqualini. Mas, eu te dizia, então, Jango acaba sendo eleito novamente. Bom, aí Jânio Quadros assume, fica 7 meses no poder, né? 7 meses muito confusos, né? Porque ele condecorou, a título de exemplo só, condecorou Che Guevara, então ele foi eleito com o apoio de Carlos Lacerda e todas as forças conservadoras, mas, por outro lado, ele fazia acenos com a esquerda, ele passou a ser um camarada inconfiável para a classe que o elegeu, né? E aí, 24 de agosto, ele oferece a sua renúncia, numa manobra que ele fez. Eu sei que nossa pauta é reformas de base, mas tudo tá meio interligado, né? 24 de agosto, 23 de agosto, que é dia do soldado, né? É isso? 25 de agosto, é isso, né? Apresenta a sua renúncia. Só que o meu avô estava na China, né? Isso de alguma forma também foi orquestrado. Meu avô aceitou e foi o primeiro líder latino-americano a abrir fronteiras, né, comerciais com um país oriental. Foi recebido pelo Mao Tse-tung. Veja a importância disso, né? China comunista na época, e meu avô com a visão de ampliar e de abrir mercados, e com a coragem que ninguém tinha, né? Porque nós vivíamos uma época de Guerra Fria. Então, ele nunca se pautou por esse tipo de situação, né? Até porque nós, trabalhistas, praticávamos e seguimos praticando a ideia da política externa independente, do não alinhamento. Na época, não alinhamento nem aos Estados Unidos e nem à União Soviética, né? Mas, claro que o povo muitas vezes não consegue entender esse tipo de coisa e precisa de rótulos, né? Como é hoje. Então, o Jango, por ter feito foi recebido pelo Mao Tse-tung, já volta com um carimbo de comunista, que é um absurdo, mas enfim, né? A política de rótulos da Guerra Fria, né? E aí acontece toda quando ele volta para assumir, ele estava, na verdade, estava em Singapura. Ele foi à China, mas quando ele recebeu a notícia da renúncia do presidente Jânio Quadros, ele estava em Singapura. E aí ele volta, uma viagem longa, até chegar ao Rio Grande do Sul,
Aí o governador Brizola levanta a campanha da legalidade, todos nós aqui conhecemos, né? Porque os chamados ministros militares, conhecidos como os três patetas, que eram o ministro da Aeronáutica, da Marinha e do Exército, Grum Moss, Silvio Reck e Odílio Denis. Eram os três patetas. E os três patetas levantaram a tese que Jango não poderia assumir, né? Não poderia assumir, e que, então, ali seria dado um golpe já naquele momento. Isso, que golpe que então, o Leonel Brizola, ao se levantar, levantou o povo do Rio Grande do Sul na cadeia da legalidade, e isso foi tomando corpo, né? O capítulo da legalidade daria um outro programa, né? Os detalhes, é fantástico, né? Enfim, tem uma literatura grande sobre isso. Sei que recentemente aqui vocês conversaram com a minha prima querida, Juliana Brizola, a deputada Juliana Brizola, que concorreu a prefeito recentemente, né? E então, quando o Jango volta, ele entende que aquele era o momento de dar 2 passos, ou 1 passo para trás, para depois avançar. Por isso que ele aceita o parlamentarismo, né? Que inclusive o Brizola não queria que ele aceitasse o parlamentarismo, mas ele entendeu uma visão mais nacional, uma responsabilidade nacional que ele tinha, né? Ele entendeu que esse era o caminho, porque ele já estava pensando no plebiscito de 63. Ele fez essa manobra. Ele disse, não, eu vou aceitar, vou botar o Tancredo Neves, no meu primeiro-ministro, mas já pensando no plebiscito, que efetivamente lhe devolveu os poderes presidencialistas lá em 1963, janeiro de 63, né? Então, Jango também tem Jango também tem essa peculiaridade, porque foi o presidente que menos tempo teve dentro do modelo presidencialista. Teve 1 ano, 2 meses e 23 dias, de janeiro de 63 até 1º de abril de 64, presidencialista. Antes era parlamentarista. E, ao mesmo tempo, foi o que mais se aproximou, aí sim, das reformas de base, que mais buscou a quebra de paradigmas, né? Que mais buscou... eles gostavam de usar a palavra subversivo, e eu gosto da palavra subversivo, eu adoro a palavra subversivo. Eles diziam, né, que ser subversivo era um problema. Pois bem, ele buscou a subversão de uma ordem social, política e econômica extremamente desumana, injusta, e ele sentia isso na pele, até pelo compromisso que ele tinha com Vargas, né? Como eu disse, eram homens, não existem mais, né? Eram homens que se moviam por ideais, né? Meu avô morreu com 57 anos de idade, isso é muito pouco, né? A trajetória política de Jango, isso é outra pouca coisa que as pessoas às vezes não se dão conta disso, é apenas 17 anos, desde 47, deputado estadual, até 64. Essa foi a trajetória política de Jango. Claro, depois ele virou uma personalidade política, mas sem mandato, depois estava no exílio. Então ele parte já, né? Você sabe aí que em 64 já o país vivia diariamente sob a intervenção do golpismo, né? Golpe que foi patrocinado pelos Estados Unidos da América, isso confessadamente, já basta ler a literatura de Lincoln Gordon, que era o embaixador da época, que tem livros declarados já dizendo como os Estados Unidos corrompeu, né, despejando dólares aqui nos tantos parlamentares aí da UDN da época, os parlamentares raivosos de direita, que não queriam ver um país, né, onde a justiça social falasse mais alto, queriam manter os privilégios econômicos de sempre, né, das grandes multinacionais. E também, desculpe, também os Estados Unidos financiou institutos, né, de comunicação, como, por exemplo, o IBAD, como o IPES, né? O IBAD, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, né? O IBAD
também, que eram órgãos de propaganda. Era o golpismo escancarado, né? Então, quando o Jango vai e parte para as reformas de base, que eram o objetivo dele, o meu avô, ele dizia, eu não me importo em cair. Isso ele disse várias vezes para o Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro, ninguém mais, ninguém menos do que Darcy Ribeiro, que foi ministro da Educação de Jango e chefe da Casa Civil de Jango, né? Inclusive, dentro das reformas de base de Jango, havia a ideia da aplicação do método Paulo Freire, da alfabetização através do método Paulo Freire, né? Isso foi colocado em prática, isso pouca gente sabe também, isso já falando em um ponto das reformas de base, né? O método de ensino foi colocado em pauta na época, né? Estimulado pelo governo, era o Plano Nacional de Educação, né? PNS, Plano Nacional de Educação, que colocava em pauta, né, essa ideia da alfabetização, né, em massa. Isso foi a primeira coisa, uma das primeiras coisas que a ditadura militar interrompeu. Lógico, porque um povo minimamente letrado, né, estimulado na sua capacidade de consciência crítica, é óbvio que representa uma ameaça para aqueles que querem que o povo seja massa de manobra, né? Porque pensar, para muitos, é melhor não pensar, né? Então, assim, quanto menos as pessoas estimularem a capacidade crítica, questionarem, mais ameaçadores eles se tornam, né? Na cabeça dessa elite raivosa, ditatorial, enfim, que até hoje está aí no país, né? Que hoje, de novo, coloca suas garrinhas de fora, né? Então, essa fazia parte também, era uma da pauta da reforma educacional. Mas no dia 3 de março, Jango já sabia que ia cair, ele já sabia que iria cair. Como eu te disse, ele falou, mas eu caio de pé. Não há problema nenhum. Eu prefiro cair, não tem problema. Mas eu quero cair de pé para deixar essa mensagem, né, para o meu país. Uma mensagem que até hoje nós estamos estudando, né? E eu acho que estamos estudando e talvez com menos intensidade e interesse que deveríamos. Porque ninguém foi mais transformador em tão pouco tempo, ninguém partiu mais, né, para a subversão, né, de paradigmas que colocavam o Brasil no atraso do que João Goulart, né? Reforma agrária, por exemplo, quando ele fala na reforma agrária, ele assinou o decreto da Supra. Ninguém pegou tanto na ferida necessária para a independência do povo brasileiro. Pois é, você veja assim, ó, a reforma agrária representou de um tiro só, ele contraiu os interesses das multinacionais do petróleo, ele contrariou os interesses dos grandes latifundiários da época, através da reforma agrária. Então, só esses dois pontos já é tiro para matar, não é nem elefante, é mamute, né? Aliás, politicamente incorreto, né? Eu sei que os mamutes já estão extintos, né? Mas essa que é a verdade. Tu vai contrariar de uma vez só todo o poder econômico, né? Por quê? Porque a reforma da Supra, da reforma agrária, visava a desencampação imediata, né, dos terrenos alocados ao lado das rodovias, ferrovias, açudes, lagos públicos, né? Só que havia um problema. Ele assinou esse decreto no que ele chamou, ele dizia no discurso, ele disse: isso não é a carta de alforria do trabalhador brasileiro. Lembrando que na época éramos 80 milhões de habitantes e a população que vivia no campo era muito maior, né? Então, o estabelecimento regrado do trabalhador rural, obviamente, impedia o êxodo rural, né? E impedindo o êxodo rural, tu ia impedir o aumento de bolsões, né? De pobreza, miséria nas cidades, porque as pessoas iam para a cidade e não tem emprego, né?
entregar títulos, né, de propriedade para o trabalhador rural, né, porque ao redor das rodovias e ferrovias e lagos, açudes públicos, por causa do escoamento da produção, e porque ele dizia que os grandes latifundiários não podem ser beneficiados economicamente com obras públicas. Ou seja, o camarada tem lá uma fazenda, não cumpre muitas vezes com a função social da terra, aí o poder público bota uma estrada na frente, valoriza muito mais individualmente a propriedade do camarada, que não tem utilidade social, né? Não cumpre a função social da terra. No discurso, né? Ele fala textualmente: investimos 70 bilhões na Rio Bahia, aqui eram terras abandonadas, agora tem uma baita de uma rodovia que foi paga com dinheiro do povo, e aí eles vão especular esse terreno? Não, 20 quilômetros no entorno da rodovia, dos açudes públicos, de qualquer obra pública investida com dinheiro do nosso povo, voltará para o nosso povo, o que não representava perda para as oligarquias nenhuma, representava perda de ganho, mas não prejuízo. E mesmo assim não aceitaram, dada a ganância. Né? É impressionante. Mas ele tinha um outro impasse também, que ele também comenta no discurso da Central do Brasil. Eu fiz toda a introdução e agora ficamos só no discurso que é importante, né? Entender o que vem antes, né? Quando ele fala que era necessário fazer uma reforma constitucional, e essa seria outra reforma, porque pela Constituição de 46, a reforma agrária teria que ser feita com pagamento à vista, em dinheiro. Quer dizer, é um dispositivo exatamente para que não aconteça a reforma agrária, porque não existia nenhum lugar do mundo onde a reforma agrária fosse feita através de pagamento em dinheiro à vista, que também iria beneficiar, né, aos latifundiários. Lembrando que nós estamos falando aqui da terra improdutiva, né? Estamos falando de terras improdutivas, ou do latifúndio improdutivo. Então, o que Jango queria era que essa reforma agrária fosse feita através de pagamento de títulos da dívida pública, né? Aí sim, buscar esse terreno improdutivo, esses latifúndios improdutivos, e conceder a posse e propriedade, mais do que posse, propriedade para os trabalhadores, para que os trabalhadores pudessem, né, dessa forma, produzir na terra, estimular, né, o mercado interno, estimular o mercado interno e girar a economia. Isso não tinha absolutamente nada de comunista, porque nós estamos falando de uma encampação das terras por parte do Estado. Não, nós estamos falando de entrega de título de propriedade para os trabalhadores. Então, absolutamente. Aliás, ele fala no discurso do 13 de março, que em outros países também aconteceu. Ele cita a Índia, ele cita a Itália, ele cita o México, né? Ele cita João 23, Papa João 23, porque porque o que acontece? Essa elite raivosa, né, que Darcy Ribeiro dizia, essa elite raivosa, improdutiva para o Brasil, né, eles fizeram, alguns dias depois, a passeata da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que é muito similar ao que nós temos hoje aí. É o do PDT. E saíam com rosários nas mãos, em alusão ao, digamos assim, ao enfrentamento ao que na cabeça deles eles diziam que era o comunismo, né? Só que o próprio Papa João 23 tinha teses nesse sentido, de que a terra, a propriedade, né, a terra devia cumprir a sua função social, né? E também chamar Jango de comunista é um absurdo da ignorância, porque Jango era um fazendeiro, ele vivia dos campos. Então, mas enfim, né? Isso em algum momento no exílio também me marca muito, que eu gravo isso até hoje, eu lembro isso. Por muito tempo ficou guardada uma entrevista que se fez com Jango no exílio. O repórter perguntou a Jango:
né, considerando tudo isso que você tentou fazer, que não aconteceu no Brasil, você hoje está no exílio, o que você diria? Qual é a maior dificuldade que você entendeu? Ele diz, a minha maior dificuldade e tristeza é que, lamentavelmente, contra a ignorância, a gente não consegue. Não consegue. Então, a gente hoje também passa por essa mesma situação, né? Mas a gente tem que persistir, porque deixamos, né, a cancha, deixamos a quadra sempre de cabeça erguida, né? E, no fundo, o que nós estamos falando aqui é disso, de dignidade, de estar no caminho certo numa terra de fugitivos, né? Onde as pessoas não têm coragem de encampar e assumir valores. Claro que eu confesso que eu tenho uma motivação de família muito grande em função desses exemplos que eu tive, né? Então, se nós pensarmos também, ele buscou nesse mesmo discurso a ideia, quando eu falei da encampação das refinarias de petróleo, ele encampou todas as refinarias, nacionalizou as refinarias de petróleo, e ainda fez uma homenagem ao presidente Getúlio Vargas no discurso. Então, você imagina aonde ele estava, né, ingressando. Questão da reforma bancária, que ele não cita no discurso, mas também era um dos seus programas, que basicamente buscava, digamos, mais facilidade de crédito para as pessoas que não tinham condições, não tinham acesso, né, crédito, esse tipo de situação. A própria reforma eleitoral, e essa sim ele fala no discurso, né, ainda lá na década de 60, né, existiam restrições quanto ao direito ao voto, né, de muitas categorias. Ele buscava o que ele chama de reforma eleitoral ampla, abrangente. Ele queria que todos acima de 18 anos passassem o exercício do voto sem nenhum tipo de restrição de nenhuma categoria, né? Ele buscou também o regulamento do preço dos aluguéis, isso também é outra situação muito interessante, né? A especulação imobiliária dos aluguéis, né? Que ele cita no discurso que eram cobrado em dólares. Ele diz, não vai ser mais cobrado em dólar, vai ser cobrado em cruzeiro, né? Cruzeiro da época. E se falou há muito tempo no congelamento dos aluguéis. Regulação essa que a Europa faz hoje, né? A Alemanha faz hoje, a Dinamarca, a Noruega, todos os países do norte da Europa fazem a regulação de aluguel. Exato, né? Então, é um conjunto de situações que realmente colocam, assim, dentro de um cenário da história nacional, né, como um grande protagonista, né? Muito à frente do seu tempo, né? Com uma vontade de querer realmente transformar o Brasil, independente do preço a ser pago. Lembrando que logo a seguir, no dia 1º de abril, então, aconteceu o golpe civil-militar, né? E o Jango, ele tinha, na época, isso também, uma pesquisa do Ibope, ficou muito tempo também sem divulgar, foi divulgado, se não me engano, na década de 90, por uma revista, né? Acho que foi a Isto É. E essa pesquisa do Ibope dava ampla aceitação para Jango na véspera do golpe militar. Dava uma aprovação algo em torno de 70%, 80%, uma aprovação popular, e outra aprovação, inclusive, em São Paulo, onde o trabalhismo, historicamente, teve sempre problemas, você sabe, né? Então, essa é a história, né, de alguém comprometido, idealista, alguém de extremo amor à pátria, alguém que realmente queria alterar, mudar a cara do Brasil, alguém que entendeu que era necessário partir, né, para o debate, mas também nós não podemos esquecer que o período de Jango é também considerado o período de maior incentivo à democracia na sua plenitude, de todos os governos do Brasil. E aí colocamos os últimos governos, porque Jango estimulava a participação do debate público dos estudantes,
do meio sindical, porque entendia que o país devia se mover, né, com as pessoas debatendo nas praças públicas, né? Algo que também poderia parecer para quem tem tendência ditatorial, né? Algo que parecia uma ameaça. Ele dizia, inclusive, fala no Comício da Central do Brasil, pobre democracia se tiver que ser representada por esses antipovos, antidemocratas, por esses que aí se apresentam e não querem estrangular a voz do povo. Ele fala isso também no discurso. E claro que esse espírito, essa linhagem, que era próprio dele, né, por isso que eu disse lá no início, o político Jango reflete muito o homem Jango. Ele era, aquela roupagem política era uma formação pessoal que ele tinha desde menino, em São Borja. Né? A gente tem várias histórias dele, tem histórias emblemáticas, eu vou te citar uma para fazer uma conexão com o que eu estou querendo dizer. Aqui em São Borja, né, como eu disse para vocês, eu moro hoje em São Borja, existe um clube aqui, clube comercial, um clube onde na época brigava mais, digamos assim, a elite da cidade, e consta que os negros não podiam entrar no clube, né? Veja, nós estamos falando não na década de 60, estamos falando antes, estamos falando, Jango nasceu em 19, então provavelmente nós estamos falando década de 30, né? Por aí, talvez um pouquinho mais, mas por aí. E o Jango, claro, era muito conhecido, família tradicional da cidade, né? Filho do Coronel Vicente, meu bisavô já era um fazendeiro reconhecido, direto, porque coronel, na época, era uma designação, ele não era militar, mas tinha esse título que vinha lá de Borges, de Medeiros, né? Era um lenço branco, era chimango, né? Vem lá da linhagem de Júlio de Castilhos, da filosofia de Augusto Comte, né? do positivismo, eles carregavam essa pauta. E o Jango, então, vinha na rua, ele gostava muito de carnaval, bloco de carnaval e tal, e aí estava passando na frente do clube comercial, onde tinha uma festa particular de comercial, só que o Jango estava sempre com o povão, né? Ele era conhecido por causa disso. Ele pegou, olhou e disse, não, hoje nós vamos entrar aqui no clube. E já foi entrando com toda a massa junto para dentro da porta do clube comercial. E o pessoal, né, apavorado, não, mas não pode, não pode, não pode, não pode. A partir de hoje pode. E botou todo o povão lá para dentro. Entrou todo mundo. Reza a lenda, bom, a partir daí o clube comercial passou a aceitar todo mundo entrar. Tu vê que isso é uma cara. Ninguém pediu para ele fazer isso. Essas coisas que eu quero que vocês percebam. Ninguém pediu para ele fazer. Ele simplesmente fez porque entendia que era o que tinha que ser feito. Porque era certo, porque era justo, porque não podia aceitar a discriminação, né, de um povo carente, pobre, ou porque questões raciais. E ele assumiu, então ele tinha muito disso, sabe? Que é a maior revolução, né? Que carrega uma revolução pacífica, porque ele não era adepto às armas, ele não queria enfrentamento, todos sabem também. As críticas, e ao meu ver, muito injustas, que ele sofre, muita gente por não ter resistido ao golpe civil-militar, né? Ele optou pelo não derramamento de sangue, né? E ele optou, talvez ele não souber, não tinha como imaginar que o golpe civil-militar ia demorar 21 anos. Talvez ele tenha pensado que o golpe seria, o seu exílio seria mais ou menos o tempo que o Getúlio Vargas ficou exilado entre 45 e 50, que depois ele voltaria. Só que nunca mais voltou, a ditadura foi sucedendo, depois veio o ato institucional número 5, né, todos os militares, ditadores de plantão, né? E aí, claro que sofria muito com isso durante o exílio, né? Você vê, na época, 57 anos, quando ele faleceu, o semblante dele já é um semblante de, sabe, muito, muito triste, cansado. Mas é isso, ele se colocou à disposição e com a própria vida pagou, né?
toda essa história bonita aí que nós hoje estamos falando, que nós só falamos e só nos reunimos para amigos, professores, intelectuais, como tem aqui nessa sala, estudantes, militantes, né? De gente que vale a pena nós ficar 1h30 falando, porque vale a pena ficar falando desse tipo de gente. Nós não vamos perder nosso tempo falando de filhote da ditadura, de gente que hoje, considerando toda essa história bonita que nós falamos, que vem fazer homenagem para torturador e que vem praticar um genocídio com a população brasileira, sendo completamente despreparado, uma vergonha nacional, né? E que nos envergonha, né? Eu tenho vergonha hoje. Eu não cito o nome desse nosso presidente, porque me dá vergonha, inclusive, falar o nome desse presidente, até porque representa a antítese de tudo isso que nós estamos aqui falando, né? E é por isso que eu concluo agora, é por isso que nós vamos vencer, porque a justiça está do nosso lado. Nós vamos vencer a justiça social, a democracia, né? A sensibilidade, a harmonia, e tudo isso está do nosso lado. A pauta dos direitos humanos, né? O bom senso, a capacidade, lembrando que o trabalhismo é isso, é a capacidade da articulação entre as forças do capital e as forças do trabalho. Isso também é uma situação difícil de entender, isso Pasqualini falava, mas sem tensionar. Pasqualini não ignorava as lutas de classe. Claro que tem influência marxista, mas ele entendia, né, que o trabalhismo, não, que ele mesmo fala, não devia estimular as lutas de classe e devia buscar sempre, né, o equilíbrio entre as forças do capital e as forças do trabalho. E é isso que se relaciona diretamente ao projeto hoje de Ciro Gomes, Nacional Desenvolvimentismo, que me parece que a linhagem é a mesma, a formação é a mesma, a formação é a mesma. Eu acho que o Ciro hoje representa muito bem essa nossa história, tá? Que é uma história que procura um caminho individual próprio, né? É uma história que procura o estímulo da inteligência, estímulo da ciência, estímulo, né, da força da academia, né, de pessoas capacitadas para exercer seus programas e projetos em todas as áreas do Brasil, enfim, né? Então, acho que nós estamos muito bem capitaneados aí. Lembrando também, né, o nosso presidente Carlos Lupe, sempre importante, presidente nacional do PDT, nosso líder aí partidário, que conduz de forma magistral, né, o nosso partido, e que com certeza tem relação direta com tudo isso que nós estamos construindo. Faço também um registro aí justo, né, ao presidente Carlos Lupe e principalmente ao nosso, se Deus quiser, futuro presidente Ciro Gomes. E aqui no Rio Grande do Sul, vamos falar também no Romildo Bolzan, né? É isso mesmo, Christopher. Maravilha a sua exposição, bastante didática, cronológica, só acentuando que esse contexto do golpe de 64, no discurso da Central do Brasil, do exílio de Jango, é o contexto do suicídio do Getúlio, né? São as mesmas forças do povo brasileiro. Quer dizer, são forças de ganância, não é forças de resistência, de sobrevivência da elite. Até porque Getúlio não foi revolucionário nesse sentido, Jango não foi revolucionário nesse sentido, e o trabalhismo, como você diz, é uma ideologia reformista dentro do capitalismo, que quer coadunar, convergir com as forças produtivas, mas garantindo os interesses e a dignidade do nosso povo trabalhador. Essas forças é que fizeram esses três patetas de fantoches, porque aí dizem assim, foi um golpe militar. Não foi um golpe militar, foi o mesmo golpe que levou Getúlio ao suicídio. Porque quem está defendendo hoje o atual presidente, que eu me recuso também a falar o nome do Bozo, né? Não é o Bozo, porque ele não tem inteligência específica e habilidade específica para sozinho defender o interesse que é dele e só dos 3 filhos. Isso é um reducionismo absoluto. Hoje, os grandes jornais, a grande imprensa, eles estão numa relação extremamente esquizofrênica, porque do ponto de vista de costumes,
e de enfrentamento de uma pandemia e lida com a imprensa, eles são contrários, são adversários. Mas, do ponto de vista econômico, eles são absolutamente coligados, porque estão aí hoje o Estadão, o Globo, a Folha, o Valor, comemorando o crescimento do PIB, o retorno das aplicações. Eles falam muito bem, só que o povo não entende. São aplicações financeiras, não são investimentos no desenvolvimento econômico com crescimento social, com distribuição, criação de emprego e distribuição de renda para a nossa população. Só que esse discurso contamina. E o que na época do Jango eles diziam? O Jango, né, muito elegante e, ao mesmo tempo, muito simpático. Ele era um cara que tratava todo mundo de igual para igual. E aí faziam pejorativamente uma caricatura dele de homem sedutor, que gostava só de farra, de mulher, para criar essa caricatura, para desqualificar o personagem. Porque esse personagem é defensor dos interesses da população. E a grande imprensa não está defendendo a nossa população. Então, nós viemos de um suicídio, de um golpe, para o exílio, e nós estamos acumulando, tenho certeza disso. Esse momento aqui é o momento de estar esclarecendo. Eu vejo que tem muitos companheiras e companheiros que não são naturalmente especialistas nesse assunto, e a nossa função, Christopher, por isso que eu te agradeço demais, desse modo coloquial, tranquilo, dentro da cronologia, a gente esclarecer. Nós temos essa função de esclarecer as pessoas, de que é possível a convivência do capital produtivo com o trabalho. E principalmente agora, dentro de uma expectativa de uma indústria altamente digitalizada. Estamos passando por uma revolução industrial com a conexão 5G, né? A famosa indústria 4.0, que a gente está aprendendo ainda, não sabe como vai ser exatamente essa relação, né, do trabalho, dos trabalhistas com esse tipo de trabalho. E aí eu te faço uma pergunta. Caracteristicamente, o Getúlio, no final do seu período, de 50 a 54, o Jango, de 60 a 64, foram governos extremamente democráticos, abertos, estimulavam a participação da população, não só da forma de liberdade, mas estimulavam a organização da população, através da UNE dos estudantes, sindicatos urbanos, sindicatos rurais com ligas camponesas, criação da CONTAG, que é a Confederação dos Trabalhadores da Indústria, da Agricultura. Mesmo entendendo esse caráter não belicoso do Jango, onde estava e com a popularidade de quase 80%, como é que você entende que essas organizações não vieram espontaneamente para as ruas? O que não seria, eu não estou dizendo que tivesse sido bom, né? Sim. Talvez, com certeza, o povo ir para a rua de forma desorganizada, sem uma liderança, é a pior coisa que pode existir. Mas, lendo a história, é uma interrogação que a gente faz. Mas o comício da Central do por muito tempo foi considerado, né, o maior comício da história em número de pessoas, né, que ali estavam. E ali havia muita representação de sindical, trabalhadores, ali na Praça da Central do Brasil, né, que inclusive era na frente de um prédio ou de um ministério, de um prédio das Forças Armadas. O Ministério do Exército. Os militares também, de alguma forma, diziam que aquilo... A Praça da República, em frente à Central do Brasil, onde tem aquele relógio 4 faces. E, de alguma forma, então, os militares também entendiam que aquilo era uma ameaça, uma força, enfim,
Mas é que a imprensa, toda a imprensa, estava do lado dos golpistas. O único jornal e a imprensa mobiliza muita gente para a rua, né? Sim. A imprensa mobiliza muito. O único jornal que estava ao lado do meu avô era o jornal do Samuel Weiner, né? A Última Hora, que era um jornal que foi, inclusive, idealizado pelo Getúlio Vargas, lá na década de 50, né? Carlos Lacerda era o jornal, tinha a tribuna de imprensa na mão, e então a grande imprensa apoiou o golpe civil-militar. A gente acompanhou alguns anos atrás, aí não me lembro quando especificamente, né? Acho que lá no início de 2010, por ali, a Rede Globo, no editorial no jornal o Globo, pedindo desculpa pelo golpe, né? Depois de todos esses tempos, né? Mas na época essa imprensa estimulava as pessoas a irem para as ruas, né? E a grande verdade também é que quando o general Mourão partiu de Juiz de Fora, lá no dia 1º, uns dias antes do dia 1º de abril, juntamente com o general Guedes, o que foi o início do levante militar, que foi precipitado, porque a ideia dos militares era derrubar o Jango, mas de forma sequencial, e que antes disso haveriam na logística deles, na ideia deles, haveriam várias passeatas Deus pela liberdade, e depois as Forças Armadas derrubariam o presidente Jango. A verdade é que esse Olímpio Mourão Filho, também conhecido como a vaca fardada, porque ele escreveu um livro se definindo como militar, eu era uma vaca fardada. Bom, ninguém melhor do que ele para falar o que ele era, né? Mas precipitou o golpe. E, ao mesmo tempo, o Jango não teve uma... porque não quis, optou por não ter uma reação bélica armada. Ele não queria, de fato, ele não queria derramamento de sangue. Qualquer outro que foi... Isso é uma situação importante também. Observar isso na linhagem do tempo, porque eu acho que a atitude dele é muito inusitada, porque qualquer outro, de repente, na pele dele, né, presidente da República, né, chefe da nação, qual seria a lógica? Né? Acabar com a conspiração que quer derrubar o presidente da República. Por isso que eu volto a dizer, acho que é a terceira vez que eu digo, mas eu insisto nisso, as atitudes políticas do Jango tinham muito a ver com o caráter que ele tinha como pessoa. Né? Ele era um cara pacifista. E ele não podia imaginar, não queria que a sua permanência da presidência fosse à custa de sangue. Ele não conseguia entender, ele não aceitava isso. Não valia para ele o preço de uma pessoa que seja, né, assassinada ou enfrentada, não valia uma questão dele, né? Então, aí permitiu, né, que de alguma forma a conspiração militar crescesse. Ele veio para o Rio Grande do Sul, veio para Porto Alegre, né? Aí vários generais, amigos do meu avô, inclusive, e um deles, a gente cita que é o general Cruel, de São Paulo, segundo Exército, que era uma pessoa do círculo familiar do meu avô, né? Pessoa com quem ele contava, né? E chegou na hora H, se chamavam de culpado na época e tal, e esse general ele fez uma série de exigências para o meu avô, para ele garantir o apoio do segundo Exército, né? E teria dito para o meu avô, disse, não, eu fico do seu lado desde que o senhor faça declarações públicas, que o senhor não é comunista, e que o senhor não vai seguir com essa loucura das reformas de base.
E aí ele disse, o meu avô disse, não, general, se é esse a sua condição, eu te agradeço, muito obrigado, mas eu quero que o senhor lembre de uma coisa, eu não traio os meus amigos. Aliás, trair os meus amigos é uma outra coisa genial também. Esses tempos, um amigo meu aqui, disse que o pai dele esteve recentemente. Estamos falando do prefeito do município chamado São Cepé aqui, que é um amigo nosso chamado João Luiz Vargas. Tá? Eu tive esses dias com o filho dele aqui na beira do Rio Uruguai, né, o Eduardo, né? E ele me disse que o João Luiz, certa vez, esteve com o Jango Nanzini. Imagina, um menino, né, falando com esse presidente, meu avô recebia todo mundo, e que teria perguntado para o Jango, assim, qual é o presidente. Ele queria fazer política, ele queria, imagina, né, na flor da idade, estava no seu momento ali, na frente do seu ídolo, e perguntou para ele, presidente, o que tu me aconselha? Eu quero fazer política na minha vida, o que tu me aconselha? E disse que ele achou que ele ia falar algo. E disse que meu avô pegou e olhou para ele, tu quer fazer política e tal. Então, assim, meu filho, guarda o que eu vou te dizer, nunca traia os seus amigos. Esse foi o conselho que ele guarda até hoje. Isso. Nunca traia os seus amigos. Nunca traia os seus amigos. Você vê, é um conceito simples que ninguém usa hoje, lamentavelmente, porque a gente vive num mundo muito louco, né? Mas são valores consolidados. Ele tinha, por formação, valores sólidos, consolidados, humanos, fraternos, né? Por isso que a gente, eu repito, né? A gente fala nele até hoje com tanto carinho, né? Com tanto orgulho, né? É bom lembrar, para quem não está muito afeito aqui com esse tipo de discussão aqui, e até a questão familiar do Christopher, que o Brizola era casado com a dona Neuza, que era irmã do Jango. Então, portanto, o Brizola era tio também, contratio, né? Do Goulart, do Christopher. Meu tio-avô. Tio-avô. E tanto o Brizola como a dona Neuza, o Jango e o Getúlio estão sepultados ano que vem, fará 100 anos do nascimento de Brizola. Certamente terá uma cerimônia em São Borja. E o Silvio Tendler está preparando um documentário, assim como fez o documentário do Jango, que eu recomendo demais a todos assistirem. Está no YouTube, é só colocar documentário Jango. Não precisa nem botar Silvio Tendler, já aparece. Documentário Jango está lá no Silvio Tendler. E ele está preparando um belíssimo documentário sobre o Brizola para lançamento agora, ano que vem. E que Brizola brigou com Jango por conta de Jango não ter querido a reação armada. E que reataram a sua amizade anos depois por conta da dona Neuza, não é isso? E ele estava certíssimo, e o Brizola, inclusive, assumiu. Você estava certo. A Brizola Turrão ainda falou, vou fazer as pazes contigo porque você estava certo. É verdade, né? Os dois, né, são personalidades fundamentais na análise do trabalhismo brasileiro. Interessante também entender que os dois tinham formas de fazer política completamente diferentes. Né? Completamente diferentes. O Brizola sempre foi mais do confronto, né? Sempre teve aquela coisa que nos apaixona ali, né? que é o envolvimento dele. Ele se transformava, ele se envolvia de uma forma, um líder capaz de mobilizar o Estado do Rio Grande do Sul, a campanha da legalidade, quer dizer, e ele era uma pessoa, né, mais aguerrida, vamos dizer assim. E meu avô já era uma pessoa mais diplomática, mais negociador, da conciliação. Né? Mas aí tem outra coisa também muito importante, que o Jango era um líder, né, já de projeção nacional na década de 60. Né? Já tinha sido vice-presidente, já tinha sido presidente
do Partido Trabalhista Brasileiro, ministro do Trabalho. Jango era um líder nacional. E o Brizola, naquele momento, era um líder mais regional, era o governador do Rio Grande do Sul. Então, claro que o Jango tinha que ter uma visão muito mais ampla, né? Mas eu vi depois, e eu estive em 2004 com o governador Brizola, juntamente com a minha tia Denise, no apartamento dele, na Avenida Atlântida. Sim. E eu presenciei, ninguém me contou, né? Um mês depois, o Brizola faleceu. Nesses dias eu fui no Rio de Janeiro, tirei uma foto na frente do prédio e relatei. No meu Facebook está lá, uma postagem, eu relatei esse. Ele pediu desculpa para minha tia, pouco antes dele falecer. Ele falou, Denise, pediu desculpa. Ele sentia que ele precisava, de certa forma, aquilo. E depois eu falei com a Juliana também, umas vezes, a deputada Juliana, minha prima, Juliana Brizola, e ela me disse, não, ele fez isso com outras pessoas também, né? Ele chegou no ponto que ele desculpa em função todo o transtorno que a gente deu para a família, porque homens públicos, né, é natural que a família seja afetada diretamente, porque não tem a convivência diária dos pais. É outra coisa ser filho e neto de um cara que foi presidente do Brasil. É outra história. São pessoas que são completamente ligadas à política, eles não desligam da política, né? E eu testemunhei isso, né? E na saída, quando a gente estava indo embora, eu lembro até hoje que ele pegou, me deu assim na mão, tal, o Brizola, e me disse, meu filho, ele já estava assim, sabe, com um semblante cansado, assim. Disse, meu filho, assim, isso tudo aqui vai ficar para vocês. Vocês são jovens, ele falou, né? Mas, isso aqui tudo fica para vocês, né? Isso aqui tudo se partiu. Falando do partido, né? Estava falando do trabalhismo, né? Isso aqui tudo vai ficar para vocês, tal. E me cumprimentou com as duas mãos, apertando a minha mão, assim, com as duas. Né? Foi a última vez que eu vi ele. Um mês depois, ele faleceu, né? E, então, são essas coisas, né? São essas coisas que nos ensinam, né? A história nos mostra. O lado político, o lado histórico, mas também o lado afetivo, pessoal, que também nos emociona. Nos emociona por sermos trabalhistas, né? E temos esse privilégio. Qual partido que se confunde com a história do Brasil? É o PDT, o antigo PTB de Vargas, de Jango, segundo o maior líder estadista desse país, né? E hoje, como você diz aí, registrar sempre a capacidade de articulação do Carlos Lupe e com Ciro Gomes aí, nós vamos crescer cada vez mais. Eu deixo aqui meu abraço também para o professor Carlos Loyola, gostei da aula, um abraço, bela história. O Pedro Borborema aqui de Santos, ele lembrou bem, a campanha do Brizola para presidente foi cunhado, não é parente, Brizola para presidente, é verdade. Um abraço para o Pedro. Uma bela explanação, diz aqui o Luiz, o outro Luiz, uma volta ao passado histórico da nossa política nacional. Parabéns, Christopher. Infelizmente, nós conseguimos entrar agora tardiamente no Face e no YouTube, mas eu aqui fico sem controle dos comentários. Nós vamos gravar, eu vou editar e vou colocar no canal Raiz Trabalhista. E já dizendo a vocês que em 2 semanas, no máximo, essas 2 semanas, não chega a 2 semanas, nós vamos estar colocando no ar nosso portal Raiz Trabalhista, formação e informação política, com vários colunistas, ambientalista falando de meio ambiente, eu falando de política, medicina e saúde, a nossa querida Andressa da Juventude, falando da juventude, o Dorival, presidente do PDT de Cubatão, falando sobre o movimento negro, Alcione da MT falando sobre mulher. Vou convidar os amigos, vou convidar o Cássio Moreira, se ele estiver assistindo, para ele escrever sobre economia, e o Christopher, que gosta de escrever, já está convidado para participar também do nosso portal, que não seja com uma coluna fixa, mas sempre que puder, eu vou ficar te cutucando ali no WhatsApp, estimulando para você participar conosco. Tá bom, Christopher? Tá bem, Márcio. Obrigado. Beleza, Márcio. Obrigado pela oportunidade a todos os que me acompanham, né? Professor Carlos Loyola, Paulo Canhoto,
Obrigado, Márcio Aurélio. Bom, Márcio Aurélio que eu estou falando, Rogério Costa. Enfim, todos que eu estou vendo, Jaciara, Marcos Santos, Fábio Leon, Pedro Barborema, Rafael, Luiz, Glauco Braga. E todos os outros, né? Todos os demais que nos acompanharam, que vão nos acompanhar de uma forma ou outra. Dizer que me senti muito honrado, feliz, né? E conta comigo. Obrigado pelo convite também de escrever no seu canal Trabalhista. E é isso. E temos uma missão em comum. Vamos nos ajudando, né? Em todos os cantos do Brasil. Vamos nos ajudando porque o nosso objetivo é o mesmo, né? Agradeço e desejo aí uma boa noite para quem está agora assistindo. Mas futuramente, para quem estiver assistindo, um bom dia, uma boa tarde, não é mesmo? E obrigado pelo convite, Márcio. Um grande abraço. Hasta la vitória, sempre. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.